Sejam bem-vindos ao podcast Literanálise. Meu nome é João Mazelli Gouveia e, antes de mais nada, eu gostaria de dar uma notícia aqui sobre o programa e anunciar que, a partir deste episódio, Literanálise terá 2 apresentadores fixos, né? Bom, claro, um deles sou eu, com certeza, né? Pensei bem aqui, achei que ia rolar, seria legal ter uma interação a mais e tal, seria interessante para vocês, principalmente para os ouvintes, né? E eu chamei um cara que eu acho que vai somar muito aqui pra gente. É um cara que em pouco tempo já conquistou a minha amizade aqui. Então eu gostaria de anunciar Anderson Costa, o olho que tudo lê, dono da maior biblioteca de Nova Iguaçu. Anderson, bem-vindo aqui e obrigado por aceitar o convite. Vou pedir para você, depois de se apresentar o nosso convidado de hoje também. Boa noite, pessoal. Sou o Anderson. Me conhecido aí como Anderson 2001. Eu sou o cara das polêmicas e das tretas. Lá na nossa confraria lá do Minipod. E agora estou aí nesse projeto novo aí. O João teve essa ideia maluca aí de me convidar. E vamos ver como é que vai ficar aí. Bom, acho que o nosso convidado dispensa apresentações, né? É o grande escritor brasileiro, talvez o mais bem sucedido aí na área de fantasia aqui no Brasil. O nosso amigo aí, Eduardo Spohr, meu professor também, né? Participei do retiro literário aí. E é aquele cara que não deixou a fama e o sucesso subir a cabeça, né? É um cara, assim, muito simples, muito acessível aos fãs. Também escritor muito talentoso, né? É isso aí, Eduardo. Bom, galera, é isso aí. Primeiramente, vamos começar assim do começo, né? E agradecer o convite, né? Eu perturbei vocês aí para me entrevistarem, né? Eu sempre, quando lanço um livro novo, eu encho o saco aí dos podcasts amigos aí meus e peço entrevista e tal para poder divulgar o livro. Agradeço que vocês tenham me fornecido esse espaço aí. E parabéns, cara. Primeiro pelo Literanálise, né? O trabalho do João. Que o João, claro, né, ele tem, né, as coisas dele, né, então nem sempre consegue colocar o Literanálise sempre no ar, mas eu vejo que o João se esforça demais, e mais do que se esforçar, ele também tem um prazer, sabe, um carinho com a literatura. Então esse projeto é um projeto que eu quero muito ver prosseguir, né, cara, continuar vivo o projeto. E em relação ao Anderson, né, cara, um cara que nos acompanhou aí, acho que talvez tenha nos conhecido, eu acho que talvez no Ghostwriter, e depois, poxa, quando já abriu a confraria literária, tá sempre presente, um cara que muito participativo, tá muito legal, e a paixão dele pela literatura também é uma coisa muito, inspiradora, cara. Como leitor também, eu sei que ele também tem o trabalho dele escrevendo, mas como leitor, assim, o cara, né, sente até aquela fome de leitura, né? Muito bacana, cara. Então, por isso, estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês e vamos para esse papo, né? A gente reservou a primeira pergunta aqui pro Anderson, que ele teve uma dúvida pessoal quando foi conhecer a trilogia. Fala um pouquinho, Anderson, já emenda com a pergunta já. Exatamente. Nós queríamos aí uma introdução, né? Dessa falar aí sobre a trilogia Santo Guerreiro. E uma dúvida, né, que eu tive na época que eu soube desse livro, e talvez possa ser dúvida de muita gente aí. Essa trilogia é uma literatura religiosa sobre um santo da Igreja Católica, ou é uma literatura histórica sobre a vida de um guerreiro do Império Romano? Ou é os dois? Né? Eu falo isso pelo seguinte, porque quando eu vi a primeira vez, eu achei assim que era um livro religioso, né? E eu confesso que me afastou muito. Tá, deve ser legal, mas poxa. Mas aí quando eu li, finalmente li, caramba, uma assim de formação, né, que mostra assim, desde a infância do protagonista ali, que é o Jorge, né? Pode ser dúvida de muita gente aí. E aí, Santo Guerreiro, é sobre o santo ou sobre o guerreiro? Essa pergunta é excelente, que é a primeira coisa que eu falo quando eu apresento o livro para livreiros, né, enfim, para pessoas que galera da divulgação, do próprio editora, tudo, né? Que na verdade, indo direto ao ponto, né, é uma ficção histórica. Não tem absolutamente nada de religioso no livro. Claro que tem as religiões no livro, elas não só o cristianismo, como várias, né?
o judaísmo, próprias religiões greco-romanas, né, as famosas religiões estrangeiras, eram os cultos, né, de mistério e as religiões, as sociedades secretas, enfim, todos aqueles todo aquele misticismo que existia naquele período está lá, né, retratado como uma boa ficção histórica. Mas sem querer me estender muito aqui, porque eu sei que a nossa conversa talvez seja longa, né? Para vocês terem uma ideia, a essência, né, a ideia do livro começou justamente com a vontade de escrever uma ficção histórica. O São Jorge foi a última coisa que surgiu, engraçado, né? Foi a última coisa que surgiu nesse meu brainstorming para escrever, para entrar, porque quando eu terminei de escrever a trilogia Filhos do Éden, a trilogia angélica, vamos dizer assim, eu queria escrever uma ficção histórica, e aí eu fiquei pensando qual era o período, né, que eu poderia, porque a ficção histórica é isso, né? Você escolhe um período, um evento histórico para você retratar, com personagens, né, com uma narrativa e tal. E aí eu, depois de muito pensar, resolvi escolher o Império Romano, porque, enfim, posso também até entrar em detalhes depois, mas foi o período histórico que eu mais estudei de forma, assim, né, autodidata, né, não no colégio e tal. Então, Império Romano, depois eu acabei tendo que focar num período específico do Império Romano, porque você não pode falar sobre todo o Império Romano. Para vocês terem uma ideia, só o Império Romano do Ocidente, né, do Oriente, foi até o final da Idade Média, né? Mas o Império Romano do Ocidente são 1000 anos de história, então também não dá para falar tudo, né? Tem várias fases do Império Romano, então eu escolhi a decadência do Império Romano, ali, o período que o Império Romano estava mais fragilizado, começando a se desmantelar, porque tinha pouca coisa sobre esse período histórico, né, na literatura. Não que não tenha, mas tem pouca coisa. Tem muito mais coisa daquele período famoso do Júlio César, né, também o período do auge do Império Romano e por aí vai. Então, beleza, escolhi um período específico, aí eu fui pesquisar sobre eventos, né, que aconteceram nesse período. Aí sim eu cheguei nesse evento que foi um evento, nem posso falar mais um pouco aqui, evento central para a história do mundo, talvez do mundo inteiro não, mas certamente para a história do mundo ocidental, que foi essa perseguição que aconteceu em 303 depois de Cristo. O Império Romano já tinha perseguido cristãos, né, em ocasiões diferentes, mas essa foi a última perseguição e a maior de todas, que aconteceu em 303, foi por iniciativa do imperador Diocleciano na época. E esse evento, posso detalhar, enfim, conforme for a nossa conversa, ele transformou completamente o mundo ocidental, né? Foi uma das coisas que ajudou a fazer com que o Império Romano de fato desmoronasse tudo. E eu achei, então esse evento aqui é um evento importantíssimo, né? Não fala só sobre o Império Romano, fala sobre coisas que a gente, né, vive hoje, né? E aí que eu fui ver quem seria o personagem, né? Então, o personagem que estava no centro desse furacão, né? No meio de tudo isso, alguém que teria sido martirizado. Fui observar os santos, né? E eu cheguei a São Jorge, que o personagem em si já é fascinante, porque o que a gente gosta na literatura, literanálise, análise literária, João, o que a gente gosta na literatura é conflito. Quanto mais conflito, melhor. Então você tem, claro que ali você tinha um cenário com conflitos externos, né? Mas você tem um personagem com um grande conflito interno, que aliás parece até o conflito do rei Arthur, né? O rei Arthur ele era um rei, né? Segundo a mitologia, o círculo arturiano. O rei Arthur era um homem dividido entre o paganismo e o cristianismo, e era a mesma coisa que acontecia com São Jorge. É um homem, porque ele era ele era dividido, ele era um cristão no exército, mas mais do que isso, ele era um guarda pessoal do imperador. Puta, então, cara, quando eu comecei a ver essas coisas, eu falei, olha só o material que eu tenho na mão, cara, isso aqui é muito rico. Um cenário histórico fascinante, onde estava tudo acontecendo, né, um marco histórico, e aí também você tem um personagem que é sensacional. E daí que vem. Então, respondendo a sua pergunta, São Jorge foi a última coisa que entrou nisso, na ideia de escrever essa ficção histórica. A primeira ideia foi
escrever um romance histórico, ou uma ficção histórica, como vocês preferirem. E aí eu continuei, né? E qual é a diferença de uma ficção histórica para um livro religioso? O livro religioso ele tem o seu viés, né? Que é um, digamos assim, e claro, sem problema nenhum, né? Cada um pode escrever sobre o que quiser. Então tem um viés claramente religioso, né? E a ficção histórica, a diferença é que ela te apresenta, ela é quase como o narrador fosse neutro. Por acaso nem é neutro, porque os narradores são até personagens. Só que se pretende ser neutro, colocar a visão de várias visões, né? Então não só a visão cristã, como a visão dos judeus, como a própria visão, né? Você tem, por exemplo, né, essa perseguição que foi um massacre, né, cara? Uma carnificina. Mas você entende, não é que você vai concordar, mas você entende a motivação de quem promoveu isso, né? Então, assim, não é uma coisa, claro que é uma coisa ruim, mas não te coloca de uma forma tão maquiavélica, né? Você entende o outro lado, você não precisa concordar, mas você entende o outro lado, né? Então por isso que é uma ficção histórica, porque tem essa visão um pouco mais isenta, focada na história, para que as pessoas entendam mesmo, né, o que realmente aconteceu. Porque quando você está muito enviesado, e de novo, sem problema nenhum, né, se o cara quer escrever uma ficção bíblica, por exemplo, existe um gênero que é ficção bíblica. Mas é enviesado, sem problema nenhum. Agora, se você realmente saber o que aconteceu, a ficção histórica é o melhor caminho, porque o narrador não vai puxar sardinha para nenhum lado, ele vai te dar uma visão de como é que aqueles personagens pensavam, né? Como é que o outro pensava. Então, a resposta é essa, uma ficção histórica tem o estilo, né, do nosso querido Cornell, Ken Follett, James Clavell, Noah Gordon, todos esses caras aí que eu sou apaixonado pelo trabalho deles e que também escreveu alguma coisa inspirada nisso, né? Uma coisa que eu acho muito legal também, né, acabou que o personagem foi muito bem escolhido, né, porque é realmente um personagem muito fascinante, a jornada dele é muito fascinante, e uma coisa que eu achei muito legal também são os personagens coadjuvantes, né? Personagens como a Zenóbia, né? Sim. A rainha lá de Palmira, né? Uhum. Eu tô confundindo aqui, eu tô com uma overdose de Conan aqui, eu pensei, caraca, será o nome da Zenóbia? Não, mas tem uma Zenóbia no Conan também, tem uma Zenóbia no Conan. A rainha Zenóbia, eu acho um personagem fascinante, o escravo da família dele, o Estrabo, os vilões também, são vilões assim terríveis, assim, o Drago, né, o Ron. Eu não sei como é pronunciar, Ron mesmo? Acho que também sei tanto quanto você nessa parte de pronúncia. O nome é bom, mas realmente é a pronúncia. Então esse personagem coadjuvante, assim, eu acho que alguns são reais, né, outros foram criados, né. Pô, sensacional mesmo. Fazendo uma análise, né, literária do que você falou, é uma coisa que o Mata fala, nosso amigo, né, Luiz Eduardo Mata, ele fala muito dessa coisa do escritor ter essa característica de ser um indivíduo tolerante, né, indulgente, a ele poder, né, claro que na vida dele ele vai, né, obviamente você não precisa concordar com uma coisa que um indivíduo faz, né, ou deixa de fazer. Mas, enquanto escritor, você tem que não julgar essa pessoa. Estou falando, não, assim, isso como cidadão e tal, claro, você pode ter suas opiniões. Mas, enquanto você está escrevendo, né, está no ofício de escrita, você tem que tentar não julgar essas pessoas para poder... Porque quando você não julga, você entende o lado delas e o que elas pensam. E aí você consegue fazer personagens multifacetados, personagens tridimensionais. Mesmo que eles sejam perversos, tudo, mas você consegue fazer com que eles fiquem verossímeis, né? Aí você consegue entrar na cabeça deles, né? É muito fácil, não vou dizer que é fácil, mas assim, é mais fácil você trabalhar um personagem tridimensional quando você está falando do protagonista. Muitas vezes o protagonista, inclusive, é o alter ego do autor. É mais fácil. Mas agora, quando você está falando de um personagem, né, que é totalmente diferente do protagonista, é um personagem até que tem uma participação às vezes pequena, mas porra, ele tem que estar vivo, ele tem que ser uma pessoa, né? E você consegue realmente tentando entender
a mente desse indivíduo, né? Isso também é essencial para você construir um bom diálogo. Né? O que o cara iria falar? Né? Por exemplo, faço uma pergunta e aí a resposta, o sujeito tem que responder de acordo com tudo, cara, que ele tem na vida. A personalidade, o background, a situação. Aí tem que cruzar todos esses fios aí para sair a resposta do cara, entendeu? Então é um trabalho que, enfim, tem que ser feito, inclusive para os secundários, né? Para os coadjuvantes, para que eles fiquem vivos, né? Para que eles sejam indivíduos, né? Que te convençam de que aquela história é real, né? Exato, eu acho que, inclusive, esse romance, né, eu acho que é uma aula de uma lição que a gente aprende quando estuda escrita, que é aquela coisa do vilão, do antagonista, né? Ele acha que é o herói, né, da sua história, né? Sim. Aí até dando exemplo a Zenobia, né? Que Zenobia pode ser vista assim como de repente como uma vilã, mas na verdade ela, na cabeça dela, os interesses dela, ela é heroína, né? Afinal ela perdeu o filho, perdeu o reino, né? Sem dúvida. Não, e também é um personagem muito interessante, né? Tanto é que ela entrou para a mitologia quase, né? Não só para a história, mas para a mitologia. Tanto é assim que ela ficou tão famosa, é uma rainha mítica, vamos colocar assim, tanto é que o Robert Howard usou, não a Zenobia que a gente conhece, até o nome Zenobia foi usado em várias histórias, enfim, de ficção e tudo mais, né? Porque ela ficou famosa. Dentro do contexto histórico, a Zenobia ela ficou famosa. Como você sabe, teve a queda de Palmira, que tem no início do primeiro livro, né? Mas, além disso, ela até o que se fala historicamente sobre ela é que ela estudou no Egito, né? E com os grandes filósofos da época. Então, você imagina como ela era preparada, né? Para tudo isso. Então, gente, quando ela é levada para Roma, ela tem toda aquela inteligência estratégica, tática, enfim, toda aquela coisa, né? Tem o carisma dela, que também é importante, né? Então tudo isso ela usa para fazer a sua guerra particular ali e por meio de... Isso é interessante, cara, porque o primeiro livro que eu sempre falo, vocês vão até achar engraçado, eu tô achando engraçado, eu sempre falo do Shogun, né? Todos os Nerdcasts que a gente fala sobre história, eu falo do Shogun. A gloriosa saga do Japão, que hoje até virou série já, né? Enfim, tinha a série antiga, mas whatever. E aí, antes o Shogun, eu digo que foi o livro que me introduziu no mundo adulto da literatura, assim, né? Assim, claro que eu já lia antes, por exemplo, Sherlock Holmes, tal, que é literatura adulta, né? Quando eu era moleque, eu lia tudo isso, Sherlock Holmes, tal, lia Senhor dos Anéis, tal, mas, enfim, o Shogun, ele tem umas coisas interessantes, porque, veja, o protagonista, né? A gente tinha aquela ideia, o lia, quando era mais novo, muita coisa de fantasia, muita coisa de ficção científica, tal. Então o protagonista era o cavaleiro, né, cara? O cara que era o cara tinha uma espada, lutava, tal, etc. E resolvia os problemas assim, claro que também com astúcia, mas ele tinha essa coisa, né? Enfim, tinha esse poder físico, né? Como é normal na história de fantasia. E aí, quando eu fui ler o Shogun, quando o Blackthorn, né, o inglês, chega no Japão, ele é capturado, ele não tem como ir de frente com aqueles samurais todos, mesmo quando os caras não estão armados, que eles sabem artes marciais e tudo. E o que eu achei bacana, cara, é que ele vai sobrevivendo pela inteligência, cara. A inteligência dele. Ele é um cara muito inteligente. Várias vezes ameaça matar ele. Ele fala, não, eu posso fazer isso aqui. Ele tinha, né? Os japoneses não conheciam muito a navegação marinha, né? Só a navegação de cabotagem e tal, mas ele, né? Então ele vai sobrevivendo pela inteligência, cara. Isso é fascinante. E aí você vai aprendendo a trazer e não depender só disso, né? A Zenobia, ela pode ser uma personagem muito forte e não tem nada a ver com luta, com guerra e com batalha corporal, né? Tem a ver com, né, mental, né? Tem a ver com o intelecto, tem a ver com carisma, tudo, né? E você vai fazendo trazendo essas características para outros personagens, né?
E Eduardo, você comentou que a ideia surgiu, a primeira ideia que surgiu foi escrever uma ficção histórica, né, ou esse período e tudo mais que você já tinha interesse. Lembrando do teu outro trabalho anterior, né, que era uma fantasia no nosso mundo, né, trazia algumas passagens da nossa história, mas que não era uma ficção histórica, né? Quais são as diferenças? Porque eu imagino que na ficção histórica você já tenha esses marcos fixados do que a história, de como a história aconteceu, e você vai preenchendo essas lacunas com a tua ficção, né? Dando vida a essas lacunas que não estão nos livros. Diferentemente da fantasia tradicional, que você vai criar tudo aquilo ali. Quais são as semelhanças e diferenças assim, desses dois processos? É isso que você falou, né? A fantasia você cria do zero, né? E aí você tem a liberdade também de criar tudo, né? O que, por um lado, pode ser mais fácil, mas é mais difícil porque você está criando do zero. E na ficção histórica você já tem meio que o cenário pronto, você tem todas as informações, e é mais fácil porque você já tem todas as informações, mas também tem a questão de ser mais difícil, porque você está limitado, né, pelo que a história te dá, né? Inclusive tem gente até que chuta o balde, assim, né? Enfim, muda completamente o consenso histórico, né? As informações que são consenso histórico e tal. Eu não vejo problema com isso. Se o livro acabou te emocionando, ficou legal, sem problema nenhum. Mas eu acho que o bacana é o desafio, cara. O bacana é o desafio de você seguir ali direitinho o que aconteceu. Cara, eu admirava muito, assim, já falei várias vezes, né? Talvez uma das melhores séries aí já produzidas foi Roma, né? Da HBO. Sobretudo a primeira temporada. A segunda também é boa, mas a primeira é imbatível. Cara, eu fico admirado, cara. Já vi várias vezes a série. Como é que os caras conseguiram, sabe, trazer uma narrativa empolgante, sabe? Mas seguindo exatamente o que a história nos diz, né? Nos conta. Puta, um troço impressionante, cara. Eu falei, cara, eu quero um dia, né? Quando eu assisti a série, eu quero um dia fazer isso aí. E aí, enfim, daí que surgiu também um pouco da motivação do livro. Mas é isso, João. A diferença é essa, né? Tem prós e contras, né? E para mim acho bacana criar as questões da fantasia e tal, mas justamente para mim também era uma zona de conforto. E aí na ficção histórica eu fui me desafiando um pouquinho mais, né? O gênero da ficção histórica, se você botar preencher essas lacunas com fantasia, ainda é ficção histórica? E ficção histórica fantástica, existe esse termo? Ou é fantasia mesmo e ignora? Porque eu não sei se você conseguiu entender, se eu conseguir explicar minha pergunta para você. Olha, ela é considerada fantasia, como é que é? Fantasia histórica, né? Quando você faz isso. Eu acho que, sinceramente, cara, essas coisas, essas classificações, não sei, não são tão válidas assim, né? No final das contas, você acaba escrevendo o que você acha bacana. Mas é consenso, né, que a ficção histórica ela de fato não traz elementos fantásticos explícitos, né? Implícitos, sim, sem dúvida. Porque também, o que é um elemento fantástico implícito? Quantas vezes no mundo real você vê coisas, não pode nem ser gente, mas você sabe que aconteceram coisas muito estranhas, tá? Não tô falando de bola de fogo, tô falando de teletransporte, tô falando disso. Mas, enfim, né? E pode acontecer por má fé de quem produz, né? Você pensa o seguinte, que você vai assistir um show de mágica e você não sabe como é que o cara fez aquilo. Então, pra você é magia. E os próprios caras falam que não, que é truque. Então, não tem nada de magia, é truque. Mas aí eu tô falando má fé, né? O cara, ou um sacerdote produziu algo de má fé, mas mesmo não produzindo algo de má fé, muitos podem acreditar naquilo, entendeu? Podem ter transes em que vem alguma coisa. Então, tudo isso existe, cara, né? De uma forma ou de outra. Só que se você colocar, né, uma coisa mais explícita na ficção histórica,
muita gente considera assim que você tá meio que roubando no jogo, né? Que aí passa a ser uma fantasia histórica, que é o caso, por exemplo, de Brumas de Avalon, né? A Brumas de Avalon, ela é bem uma fantasia histórica. Sim. É um momento histórico, mas ela tem questão de ter os feitiços e tal, então é uma fantasia histórica. É classificado mais ou menos dessa maneira, né? Mas a ficção histórica brinca muito com isso, trazendo nessas coisas como, por exemplo, o cara tá alterado por causa de alguma substância tal, né? Ou então tá com febre, ou então aconteceu uma coisa que ele não consegue, e aí brinca com isso, né? Mas não pode trazer um elemento fantástico, assim, um dragão, por exemplo, de verdade, que você, mas né? Aí você altera todas as regras do mundo, né? E aí já começa a dar um bug na cabeça do sujeito, né? Lacrando aí dessa pergunta do João aí, a diferença entre fantasia e a ficção histórica, né? Eu acho que a fantasia, né, como tu cria o mundo, acho que só corre o risco de você entrar em contradição, né? Em alguma coisa que você colocou anteriormente, futuramente você vai em contradição. Agora, a ficção histórica, né, tem aquele problema também daquelas imprecisões, né? Aí me surgiu essa pergunta agora, já teve alguém que fez alguma crítica assim ao Santo Guerreiro? Alguém conseguiu encontrar alguma imprecisão histórica? Cara, teve sim, eu próprio, né? Eu faço tudo para ser mais curado historicamente, mas você comete alguns erros, né? Então, eu no primeiro livro, eu depois relendo, eu encontrei uma coisa, na verdade, no bosque lá do Imperador tinha algumas aves, inclusive alguns perus, né? Mas aí depois eu fui descobrir que os perus são naturais da América, né? Então depois eu acabei mudando a subdivisão para fazão. E é isso, mas, cara, sinceramente, eu não tive nenhum problema nesse sentido. Eu tento ser muito preciso. Às vezes a gente comete uma outra coisa que não é por maldade, né? Claro que não é por erro, né? Mas até agora eu não tive nenhuma crítica nesse sentido que eu lembro, cara. Agora vamos chegar lá no Santo Guerreiro, o Império do Leste, né? Que é o final da trilogia aí. Como é que tá a pré-venda aí? Ainda tem desconto? Ainda tem os brindes? Eu lembro que quando na semana começou a pré-venda, chegou a ficar em primeiro ou segundo lugar da Amazon nas vendas. Como é que tá aí a pré-venda? Tá bem, cara. A pré-venda vai até o dia 22, né? 22 de abril, né? E dia 23 lança o livro. Então tem muita gente perguntando quando é que vão receber o livro. Então a galera recebe, né? A partir do dia 23 começa, a Amazon envia os livros. Aí depende de quanto tempo que geralmente leva para os livros da Amazon chegarem em casa, na casa da pessoa. Para mim, leva um dia, geralmente, né? Aqui no Rio, em São Paulo. Mas, enfim, aí por aí vai. Mas até o dia 22, a galera pode comprar com os brindes, né, cara? O que vão ser muito legais. Tem o mapa do Império Romano, tem os cards das legiões, né? Que na frente tem emblema da legião, o estandarte da legião, no verso tem explicando lá da onde era aquela religião, aquela legião, como é que ela foi formada, enfim, qual é a data de final dela, tudo. E tem também o pôster do livro, né? Então esses brindes aí são exclusivos para pré-venda. A editora garantiu que depois de acabar a pré-venda não vai ter mais os brindes, então acho que vale a pena comprar antes para poder ter esses brindes, que até os cards de brindes são colecionáveis. O mapa é um mapa que dá para usar para RPG também, né? Todas as pré-vendas dos outros livros tiveram também mapas, né? O primeiro foi só das províncias, o segundo da tetrarquia. Esse mapa agora é das dioceses. Isso é bacana também, né, cara? Que em determinado momento da história, o imperador Diocleciano mudou a configuração do império. As províncias ainda existiam, mas ele começou a dividir o império em várias dioceses. Esses dioceses, esse nome que a gente escuta da igreja, né? Começou com as dioceses romanas. Então, enfim, é isso, cara. Trabalhado bastante da pré-venda. Porra, tem feito lives aí que eu acho muito legal. Oportunidade de conversar tete a tete com a galera aí pela internet. E em breve, quando lançar, vai ter a sessão de autógrafo aí pelo Brasil, cara. A primeira já tem data, né? Tem data, vai ser no Rio, dia 9 de maio, é uma sexta-feira à noite.
6h30, vai ser lá no Argumentos do Leblon. Depois eu vou até divulgar tudo isso certinho e tal. São Paulo também vai ter data, vai ser no dia 16. Mas enfim, depois a gente fala sobre isso. Já tô com algumas datas prontas. Ainda não divulguei porque eu vou organizar tudo, vou botar na agenda, aquela coisa toda. Tô animado, cara. Tô muito animado. E, cara, eu tô orgulhoso. Foi uma coisa que eu escrevi no pós-fácil do livro, né? Tô orgulhoso, cara. Eu também falo isso em várias. Falei nas lives, enfim, falei num vídeo que eu fiz no YouTube, etc. Eu tô realmente orgulhoso de ter concluído esse projeto, independente da pessoa gostar ou não, porque é aquela coisa, né? Tem gente que nem todo mundo gosta do seu trabalho, tá tudo certo, enfim. Independente do sujeito gostar ou não, né? O meu orgulho foi de ter concluído, cara, quase 2.000 páginas aí de uma história sobre um santo, né, cara? Sobre o São Jorge, coisa que eu acho que não existe, pelo menos não encontrei um romance que falasse sobre São Jorge. Tem muita coisa sobre Rei Arthur, por exemplo, tal, tem sobre outros santos, mas São Jorge eu nunca vi uma ficção histórica que falasse sobre isso. Então é um legado, né, cara, que você acaba deixando, né? Eu tenho esse orgulho de ter, e eu me esforcei demais, cara, muito, muito, muito. Inclusive o Império do Leste, cara, demorou um pouco para sair. Você vai ficando estressado, né? Porque, porra, demora. Quando você tá no meio do livro, você já passou um ano escrevendo, você já sabe que ainda falta um ano para terminar. Então eu levei 2 anos escrevendo, né, esse livro. O Império do Leste levei 2 anos escrevendo. Aí depois eu parei para entender o motivo, porque realmente, além de ter a complexidade do ato final, né, que você tem que juntar todas as tramas, fechar todos os pontos e tal, além de tudo isso, foi o maior livro que eu já escrevi, né, vai ter 700 e poucas páginas. Então, e aí por isso que demorou, cara, coisa pra caramba, é maior do que Batalha do Apocalipse, pra você ter uma noção, né. Mas, enfim, eu tinha que fazer. Eu até cheguei a pensar até em desmembrar o livro, porque eu falei, vai ficar muito caro e tal. E nem acabou que nem ficou, né? Ficou o preço de um livro do tamanho dele, né? Sim. Até mais barato que o normal. Mas eu fiquei preocupado, assim, falei, pô, mas foi cansativo pra caramba, cara. Mas agora que já acabou, eu olhando, assim, pra trás, com orgulho, cara, assim, de ter trabalhado, de ter estudado, sabe, de ter escrito. Enfim, e tô animado pra saber o que vocês vão achar. E é incrível, porque como você falou, né, uma figura pro Brasil tão importante, a gente conhece ecumênica, uma figura ecumênica no Brasil, né, e no mundo também, ela é patrono de diversos países aí e tudo mais, né? Realmente sim, é um legado incrível que você deixa. Agora, você comentou em terminar essa saga, né? Você lembrando do término da tetralogia, você teve alguma coisa diferente que você fez na tetralogia? Você falou, não, eu vou fazer diferente agora porque eu vi que foi complicado ali. O que você aprendeu com o fim da tetralogia que você trouxe para te facilitar a vida no fim agora do Santo Guerreiro? Cara, deixa eu pensar, cara. Não, eu acho que assim, essa, de modo geral, talvez essa ideia de que a gente, quando escreve, a gente às vezes fica meio desesperado que não vai conseguir terminar. Mas como eu já terminei, né, uma tetralogia, é aquela hora de manter, porque bate o desespero mesmo, né, cara? Porra, é o que eu tô te falando, eu falei brincando, mas é brabo, cara. Imagina que você passou um ano escrevendo um livro e você ainda tem um ano para escrever. Imagina nesse período aí que do meio do caminho, tu tá exausto, cara. Você tá já exausto, ainda falta um bom pedaço, entendeu? Mas tem aquela frase que eu sempre penso, cara, do Churchill, né, que é muito legal. Fala assim, enquanto você tá passando pelo inferno, vá em frente, né? Então, assim, se você tá passando pelo inferno, é claro que eu tô usando não é também inferno, tá? Mas só tô fazendo uma teologia para entender. É um obstáculo, né? Um obstáculo, né? Quando tá muito difícil, cara, se você se deixar paralisar, é pior, cara. Você tem que ir em frente, vai em frente. Então, isso que eu aprendi na tetralogia, de que a gente consegue finalizar um negócio, a gente vai ser tomado pelo desespero ali, né? Pela angústia e tal, mas você consegue finalizar se você de fato se empenhar, respirar fundo, sabe, cara? E eu sei que pode parecer uma coisa boba que eu tô falando, mas isso é muito importante pro escritor, que
que vive isso, né, cara? Então, eu trouxe pra cá. Então, quando eu tava nesse momento aí de desespero, não é desespero, não é bem a palavra, mas estava assim, né, enfim, meio angustiado com o livro. Eu falei, pô, já escrevi uma tetralogia, já terminei a tetralogia, já escrevi 2 livros, então, pô, vou fazer aqui o melhor que eu posso, não vou correr, isso é importante também, né, porque, porra, né, vou fazer rapidinho aqui e tal, para poder encerrar. Não, cara, eu fiz questão de escrever, de levar 2 anos, o tempo que levasse, fiz as minhas revisões todas, sabe, cara, e até, na verdade, o livro era para ter saído no ano passado, né, em 2024. Eu sempre lanço os livros aí em novembro, né, para pegar o Natal, né? Uhum. E aí eu falei para minha editora, olha só, vamos fazer o seguinte. Foi até engraçado porque eu falei que ia atrasar, eu ia pedir mais prazo, já entreguei uma parada, já embalei isso de uma maneira muito, na minha opinião, muito esperta, né? Vai ter uma ideia fascinante, você vai adorar. O que é? Olha, vamos lançar no dia de São Jorge. Então tá bom. Daí ela falou, não, que incrível, tá, não sei o que tal. Quer dizer, aí né, em tese, é uma coisa ruim, que eu tava atrasando, mas aí eu embalei. Claro. De uma maneira. Fiz a propaganda, falei, vamos lançar de São Jorge e tal. E ela comprou a ideia e tudo. Aí com isso eu ganhei, né? Vamos dizer assim, se eu tinha que. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Ganhei uns 5 meses quase de trabalho, né, cara? Então não sei se 4 meses de trabalho e tal. Aí eu pude revisar com calma, pude fazer tudo com calma, sabe? Reescrever. E aí entregar, né, uma história que esse livro é maior do que os outros, porque os outros tinham 5 partes, esse tem 6. Justamente tem a 5ª parte, que é a batalha, tudo, e tem a 6ª parte, que é só o martírio, né? Então, por isso que ficou maior. Mas, cara, tudo certo, tudo bem. No final você fica aliviado, né? Você ter feliz e aliviado. Aliviado também por você ter, né, já ter entregado tudo, e feliz por ter encerrado e trazer algo bacana para os leitores. Né? E sabendo que você é um cara que faz os roteiros certinho, então você sabia, né, o passo a passo ali, como é que era, então já te dava uma tranquilidade maior, né? Por isso que esse pessoal que fala que sai escrevendo sem planejar, eu fico pensando, imagina se você não soubesse como é que ia terminar, como é que ia acabar, você ia ficar muito mais desesperado, com certeza, né? Eu faço sempre o roteiro de toda a história, tá? Se o arco da história é uma trilogia, eu faço roteiro da trilogia mesmo, né? Eu não faço roteiro de um livro só. Faço a trilogia para saber o que acontece no final. A trilogia é o último ato, o terceiro, né, logicamente. E aí eu achei legal, cara, que até a minha editora, né? Que ela faz edição, faz o copy desk, ela é muito pragmática, né? Até porque a gente tem pouco tempo, né, cara? Sempre quando eu entrego, fica correndo e tal, etc. Então ela é bem pragmática. E aí, achei interessante que quando as pontas começam a se fechar, pontas que foram abertas no primeiro livro, tem vários comentários dela assim, que caramba, what? Aquela coisa, what? Cara, não tinha ideia de que isso ia acontecer e trouxe lá de trás e tal. Mas aí isso faz a parte do tal escritor arquiteto, né, que a gente fala tanto nos nossos mini-pods. Tem esse lado bom. De você poder saber o que vai acontecer e fechar todas as pontas direitinho e tal, né? Por isso que eu digo, acho que foi um trabalho bem feito nesse sentido. Pelo menos eu esforcei muito, cara. Uma coisa que eu vi aqui, eu somei, né, o número de páginas aqui dos 3 livros, dá 1904 páginas, segundo a descrição aqui da Amazon, né? Mas tem índice, tem aquelas introduções e tal. Uhum. O final aí de texto mesmo, de romance mesmo, dá 1.800 páginas, né? E, cara, isso aí me parece assim um trabalho hercúleo, né? Lançar 3 livros em 4 anos. Sim, acho que a sua disciplina, assim, é uma coisa incrível, uma coisa realmente muito admirável, né? Aí eu queria agora começar a zoeira. Vamos lá. E aí? Você teria alguma dica aí pro George Martin aí, pra ele terminar a saga dele? Cara, agora não mais, né? Porque acho que ele já eu não posso dar uma dica agora, né? Porque a dica que eu daria era ter planejado antes, né?
Só que agora é tarde demais, né? Você já tem as coisas, né? Enfim. Eu acho que mas eu acho que dá pra encerrar, só que ele precisa talvez ter o trabalho de reler os próprios livros, né? E aí vai ter que ter um trabalho de estruturar a conclusão, né? Talvez, olha, eu vou te dizer o seguinte, é isso que esteja travando ele, talvez não seja a escrita em si, seja a estruturação, né? A estrutura que esteja travando ele. Mas, cara, eu acho que ele pode, talvez, né? Poderia, até quantos fãs ele não tem, né? Que podem, né? Fãs assim que sejam escritores, tal, que sejam profissionais, talvez possam ajudar ele, né? Mas, cara, sinceramente, cara, eu gostei muito do Game of Thrones, né? Inclusive da série. Mas eu acho que também, cara, depois terminou de um jeito um pouquinho amargo a série. E por ficar muito corrido, tá, na minha opinião. E, cara, eu desencantei um pouco desse universo. A Casa do Dragão, por exemplo. Cara, eu investi tempo na Casa do Dragão, comecei a achar chato, cara. Hoje em dia eu não tô nem mais acompanhando. Então, eu não sei, cara. Enfim. E deixa o cara, né? Se o cara também não quer escrever, tudo bem. Aí. Beleza. Eu também acho o seguinte, cara, aquela coisa, né? Eu sei que você fez a piada, você mesmo falou, né? A zoeira, né? Então a gente tá brincando aqui. Mas eu não entendo essa galera, cara, que leva todas as coisas tão a sério, sabe, cara? E ficam putos e tal. Pô, cara, se o cara não quer escrever, também lê tanta coisa que tem pra ler. Né? Get alive, né? Que a gente fala, né, cara? Então. Mas eu penso que acho que tudo criou. A marca do Game of Thrones virou uma marca, como Harry Potter, como o Senhor dos Anéis, né? Então, tem camisa, claro, tem emblemas, e criou tudo com a série e ainda propagou isso mais, né? Então virou tipo um lifestyle quase de Game of Thrones, né? E o pessoal fica nessa. Você sabe nessa história, o nosso amigo lá da revista Ataque, o Marcelo Biguetti, ele se encontrou com o escritor Brandon Sanderson, né? Lá nos Estados Unidos, né? E o Brandon Sanderson é famoso, né? Porque ele terminou aquela saga Roda do Tempo, né? Quando o Robert Jordan morreu, né? E quando ele anunciou ao nosso grupo lá que ele ia encontrar o Brandon Sanderson, eu fiquei botando pilha lá, né? Marcel, por favor, Marcel, pergunta pra ele se ele vai... Se ele fosse convidado a terminar o Game of Thrones, se ele toparia. E ele foi lá e perguntou mesmo. Só riu e desconversou. E essa brincadeira que o nosso amigo aí, o nosso mestre aí, o Thiago Cabelo, tá? Abraço aí pro Thiago Cabelo, se estiver ouvindo Não, fico com certeza. Sem dúvida. A minha teoria é que o George já terminou, mas ele tá com medo da repercussão e falou: quando eu morrer, no dia seguinte vocês liberam isso aí. Aí ele foge da polêmica, acabou, entreguei, tá feito. Vai vender, vai ser uma jogada de marketing também, vai vender bastante. Agora, já que a gente começou a entrar nessas polêmicas aí do George, tá, você falou, a gente já perguntou se teve alguma incongruência histórica que foi apontada e tal. Teve alguma... você sofreu, foi alvo de haters religiosos aí por causa de abordar essa figura tão importante com diversas religiões? Teve alguma treta dessa nesses 4 anos aí, não? Não, cara, ao contrário, né? A galera traiu muito o público religioso, a galera curtiu bastante aí. E muita gente presenteando as avós, né? As mães mais idosas e tal, que são devotas de São Jorge e tal. Pelo contrário, cara. Eu acho isso maneiro também, porque é a prova de que a ficção histórica funcionou. Porque você, como é uma narrativa isenta, vamos colocar assim, pelo menos do ponto de vista, enfim, religioso, ético, coisa assim, ela é isenta. O que acontece é que cada um, quando tem a sua filosofia, vai se identificar com alguma coisa que está ali. Por exemplo, eu uma vez vi um vídeo no YouTube, não sei se é notado, um garoto que era cristão lá, fazendo uma resenha do livro e dizendo que eu mostrava no livro que o São Jorge, eu não falei disso de maneira alguma, tá? Mas ele interpretando, porque quando São Jorge nasce, né, quando Jorge nasce, a mãe dele
todo mundo acha que a mãe dele vai morrer, né, no parto, né? Ou ele ou a mãe vai morrer no parto. E aí a mãe tá muito mal, tal, ele nasce e os dois sobrevivem. Então a interpretação dele é que São Jorge fez o primeiro milagre, ele salvando a mãe. Eu não falei isso em lugar nenhum. Mas o cara fez a interpretação a partir do que eu conto. Então, isso é um sinal bom, cara. Um sinal de que a ficção histórica funcionou nesse sentido, sabe? Não tô... Né, o cara interpretou de uma maneira, de repente outro sujeito vai interpretar de outra, né? E muito bacana. E dentro da questão religiosa também, das religiões do livro, né? Questão sempre de colocar a vida como ela é. Então, assim, você, por exemplo, né? Tem os cristãos. Tem cristão, que é filho da mãe também. Tem cristão que é bom, né? Tem romano que é canalha, né? Tem outros que não são, que ajudam. Judeus também e tal. Então, a religião em si, ela não garante nada, né? Assim como na vida real, a religião não garante nada. A religião pode te ajudar a ser uma pessoa melhor? Com certeza pode. Mas isso não significa que o sujeito, por ser daquela religião, né, vai fazer coisas certas ou erradas 100% das vezes, né? Então, eu tive até pelo contrário, cara. Eu tive uma boa aceitação da galera religiosa aí, cara. Aliás, uma das coisas assim, que eu achei assim, um dos pontos fortes assim, do livro também são as descrições, né? Uhum. Nós somos realmente aquele que vê assim, é transportado, né, ali pro Império Romano, ali para uma cidade ali do Império Romano, né? Ele descreve muito bem assim, os prédios, assim, os portos, como as pessoas se vestem, o que elas comem e tal. As descrições ficaram muito, mas muito boas mesmo. Eu fui aprendendo isso ao longo da minha carreira, cara, que a descrição, a boa descrição, eu já falei isso em vários mini-pods também, mas acho que vale a pena comentar aqui, ela não é descrição longa não, cara. A descrição longa, ela acaba se tornando muito óbvia. Então, você pode fazer uma boa descrição e que não ocupe muito espaço. Como? Você tem que escolher os pontos-chave, porque aí você aciona, assim, sabe? Você não precisa descrever todos os detalhes, mas se você pegar ali alguma coisa que vai fazer a conexão mental para a pessoa entender, escolhe um ponto, outro e mais um terceiro. Cara, é um troço meio subjetivo. Eu não sei se eu consigo ensinar aqui. No próximo retiro eu acho que eu vou conseguir. No Tiro 2.0 a gente vai fazer sobre prosa e tal, né? Que a gente fez sobre o conteúdo dessa primeira vez. Mas enfim, eu aprendi a trabalhar esse tipo de coisa. Você vê que as descrições de Santo Guerreiro são muito menores do que as descrições da tetralogia, mas acho que funcionam. Não que não funcionasse, né? Mas que funcionam bem, cara. Tem situações que pede uma descrição física, mas às vezes um cheiro, sabe, cara? Sim, são vários estilos diferentes de descrição, né? Sim, aí você escolhe o ponto-chave ali para você poder transmitir essa sensação pro leitor, né? É uma coisa que, para mim, assim, foi muito especial, assim, foi muito marcante no segundo livro, né? Do Ventos do Norte, foi aquela parte que se passa na academia militar, né? Academia dos oficiais, lá quando o Jorge vai ser oficial, né? E eu sou militar, eu já passei por uma academia militar, e eu relembrei, assim, tudo que eu passei, sabe? Aquela coisa, assim, da fome, da sede, do esgotamento físico, sabe? E você conseguiu, assim, transmitir, assim, muito bem essa sensação, né? Que um recruta, assim, que um aluno tem numa academia militar, né? Você vê que isso, até hoje em dia, isso aí é muito inspirado nos próprios romanos mesmo. Eles que inventaram isso, foram o primeiro exército profissional da história, né? Foi o exército romano, e isso até hoje. Você pega os quartéis, por exemplo, um quartel clássico tem uma arquitetura que lembra a arquitetura romana, com pátio no meio e os pavilhões em volta, né? Então até isso, né? É isso que é interessante também. As coisas que se comunicam, é isso que eu acho fascinante
da cultura romana, da sociedade romana, e como é que ela nos influenciou. Você falou do segundo livro, Ventos do Norte. Um dos temas do segundo livro é o direito, né, cara? São as leis e tal, tudo mais, como é que elas são parecidas com hoje em dia, né? Em todos os sentidos. Então, por exemplo, se depois você tem um período da Idade Média, você começa a entrar no período do feudalismo e enfim, dos reis, né? Enfim, era um período que era um pouco mais despótico, no sentido que o direito decidido um grupo pequeno, no caso, né? O rei, no caso, que decidia, você apelava para o rei e tudo mais e tal. E aqui, né, no direito romano, você ainda tem a coisa dos julgamentos, né? Você tem, né, os juízes, os advogados, a coisa toda. E é muito interessante, cara, colocando aí como é que isso se produzia, né, no Império Romano, né, e como é que eles eram, até o imperador, né, porque o Império, claro que tinha muita gente que desviava das leis, né, mas você não podia fazer isso muito claramente, porque o Romano era legalista, né, cara. Você pensa que o Império Romano nasceu como uma república, na verdade. O que é uma república? É um governo formado por vários clãs, várias famílias. Então, como é que você vai controlar uma porrada de cabeça, cara? Só pode controlar da seguinte maneira: todos concordam em seguir a lei. Então, por isso que desde o início a sociedade romana era muito legalista. Então isso já estava na cultura. Você tinha que seguir a lei. Mesmo o imperador não podia fazer o que ele queria. Claro, ele tinha algumas liberdades, e alguns períodos históricos os imperadores eram mais absolutistas, mas em geral os imperadores precisavam observar a lei romana. Porque, enfim, é tudo muito interessante, esses movimentos humanos e tal, né? É muito legal, cara, esses jogos de poder e tudo, né? Tem uma conversa do imperador com o Jorge no primeiro livro. A primeira vez que eles se encontram, né, ele ainda era um moleque, antes de entrar, tinha 14 anos, antes de entrar eles vão jantar, né, no palácio, o imperador, e aí o Jorge pergunta: por que você não pode chegar lá, mandar suas tropas e tirar o Drago, né, que matou o pai dele, não, mas matou a mãe e roubou as terras dele e tal. Fala: olha só, cara, o cara, né, olha só, o poder é algo muito etéreo, cara, né? Por que as pessoas te obedecem? Porque elas acreditam que você tem algum poder sobre elas, enfim, que você tem, né? Se eu chego e mesmo como imperador, e começo a desobedecer a lei, né? Começo a ir contra, né? Porque o cara, né, por pior que ele seja, ele tinha feito tudo legalmente, né? Assim, em tese legalmente, né? Ele matou a mãe do cara, mas ele não tinha testemunhas para dizer que a mãe dele tinha sido assassinada. O garoto ainda não tinha idade para depor, e os outros todos que assistiram aquilo do lado dos Jorge eram escravos, e os escravos não eram aceitos como depoentes. Do outro lado dele, o cara invadiu a propriedade cheio de guerreiros e pessoas livres, de plebeus, né, capangas dele, mas que podiam depor. Então, assim, legalmente o cara tava ferrado, cara. O cara não tinha como resolver essa situação. O imperador não podia chegar lá e simplesmente resolver o problema, enfim, depor o cara tal, porque outro, mas se fez isso comigo, com ele, né, o cara aqui né, o prefeito entrega essa cidade, pode fazer com outro cara, pode fazer comigo. Que imperador é esse aí? E aí o poder começa a ser minado. Então, as relações são muito interessantes, cara, e extremamente complexas, que são coisas que eu trago nos livros, né? Eduardo, conhecendo você, assim, você já falou que pesquisou bastante, leu, então, qual foi? Você deixou alguma coisa de fora que você queria ter posto, mas não tinha como botar? Algum personagem ou alguma descrição, algum lugar que você pesquisou, achou maneiro, mas não conseguiu encaixar na tua história? Que você ficou, pô, caramba, que chato. Cara, não, né? Isso teria acontecido se eu tivesse feito um livro só, que era o plano inicial, era fazer um livro. Aí acabou que virou uma trilogia, né? Justamente por isso que você falou, João. Porque eu queria colocar tanta coisa que não ia caber 500 páginas. Coube em quase 2.000, né? Então eu falei tudo que eu queria, né? Claro que tem coisas, por exemplo, quando você faz uma viagem, né?
digamos assim, quando você está escrevendo uma viagem, o Anderson falou aí, né, acho que o primeiro livro tem uma viagem e tal, tem várias, né, mas enfim, você não pode escrever tudo, cara, porque senão vai ser descrição por descrição. Tem que descrever os pontos em que acontecem coisas relevantes para a narrativa. Mas tudo bem, isso aí, beleza, faz parte. O que eu sinto falta, não é que eu sinta falta, mas você sempre acha que pode continuar. Assim, né? Porque você pensa que termina lá, não vou dar nenhum spoiler do final, mas você sabe, né, que termina com o martírio de São Jorge, as consequências e tal, né? E dali para frente, né, os desdobramentos disso daria outros muitos livros, porque você imagina que tem depois o Constantino, né, como imperador, que já é outro personagem importantíssimo e tal para a história. Então a vontade é você continuar, mas você tem que botar um ponto final e, enfim, terminar o livro é sempre uma coisa difícil, né? Você encerrar, você nem acredita, cara. Quando eu terminei o livro, eu falei, cara, não acredito. Você depois de 2 anos, tá fisicamente condicionado a escrever, sabe? Então, ter um tempo de escrever, parar, tá condicionado já, sabe? Quase que adestrado. Então é difícil você parar mesmo. Mas tudo acaba, né? Então bom, respondendo objetivamente não, mas ter a vontade de continuar. Se a gente está falando de acabar, temos que falar também de começar. Temos já alguma ideia, já passa pela... Não precisa de repente falar o que é, provavelmente não, mas você consegue pensar já nos próximos projetos, ou você está focado agora no Santo Guerreiro, terminar e divulgar esse último livro, encerrar isso com chave de ouro, ou já está maquinando, ou já vem maquinando há mais tempo? Não, cara, eu penso em tudo, né? Tem muitas ideias e tal, mas só eu vou saber o que eu vou fazer realmente quando eu tiver um projeto mesmo, tiver começando a trabalhar nele e tal, tiver já botar um prazo na minha cabeça, tudo. Tem muitas coisas, né? É uma época boa, inclusive, cara, de você, sem compromisso, tentar chegar à conclusão de qual projeto que você está te chamando mais, né? Mas por enquanto, como você falou, cara, eu tô focado nessa coisa até curtindo um pouco, né? Eu ainda tô trabalhando muito, cara. Eu trabalho muito, assim, no sentido de que na coisa das lives, né? Por exemplo, sempre como eu sou um escritor arquiteto, tudo que eu faço eu planejo antes. Então, por exemplo, fazer uma live, eu não chego lá e entro na live. Aí eu faço uma pauta, né, cara? Enfim, para podcast também, outras atividades, temos o mini-pod, temos show literário, temos tudo isso. Então eu estou trabalhando muito aí nessa parte de divulgação e tudo mais e tal. Mas claro que, né, o trabalho duro ali do dia a dia de escrever, eu tô nesse momento só tô curtindo agora o que está acontecendo, né? Então não sei, cara, as possibilidades são inúmeras, né? Então por enquanto eu não tenho nenhum projeto em vista não, cara. Aí, Eduardo, até me ajuda aí a convencer o João aí, que o João que é o nosso chefe aqui. Tá certo. Eu propus, eu acho que seria legal um quadro no final que é o Zoeiras e Polêmicas. Tua cara, né, cara? Aí eu queria trazer uma na verdade não, são duas aí, para tu participar também da gente. Essa aí surgiu lá no nosso encontro, no último encontro lá dos inscritos da Cinelândia. Uma treta foi entre eu e o João, e a outra foi entre eu e o Daniel Silos lá. A coisa ficou feia, teve facada, dedo no olho, chute no saco. Ainda bem que é no olho, né? Ainda bem que foi no olho esse dedo. Ainda bem que foi no olho esse dedo. Aí a primeira é a seguinte, e aí, na sua opinião, Eduardo? Distopias, né? 1984, Melhor Mundo Novo, Laranja Mecânica, são ficção científica? E a segunda, né? Star Wars, é ficção científica ou fantasia? Vamos lá. Cara, acho que distopia é ficção científica, sim. Mas é aquela coisa, né, cara? Eu posso ser convencido do contrário, dependendo da situação, porque essas coisas de gênero literário, elas são muito abstratas, cara, subjetivas, sabe? Então, pra você ter uma ideia, a gente fez um mini-pod especial muito bacana, escutem lá, foi sobre literatura gótica, né? Sobretudo horror gótico e tal. E, cara, quando eu fiz a pauta, a gente foi pegar todos os tópicos, né?
que marcam o gênero, e muitos clássicos da literatura gótica não cumprem todos os requisitos da literatura gótica, entendeu, cara? Então, por exemplo, Drácula não acaba mal. E a literatura gótica é uma coisa que tem que acabar, porra, com aquela melancolia, aquela parada toda. Então, assim, isso é muito subjetivo, essa coisa dos gêneros literários. E você pode considerar. O George Orwell chamava de ficção política, as coisas que ele escrevia e tal. Eu não sei, mas eu acredito que sim, pode ser considerado um gênero dentro da ficção científica, sim. O João, lembra que ele discordou de mim, mas eu até falei com ele, não, João, isso aí não está escrito em pedra, não. Mas é um exercício que a gente faz para discutir, né? É isso aí, claro. O Isaac Asimov, né? Isaac Asimov, que é um dos maiores da ficção científica de todos os tempos aí, por exemplo, ele não considerava o Star Wars ficção científica. Essa é a segunda polêmica, né? Né? Não considerava também, em 1984... Em 1984 também deu opinião sobre isso, né? Ele não considerava em 1984 ficção científica também, né? Uhum. É um assunto que realmente era uma polêmicazinha aí. E a segunda polêmica é do Star Wars, né? Ficção científica ou fantasia? Essa aí. Olha, eu acho que é ficção científica. Eu poderia chamar de ficção científica. Ela tem uma estrutura de fantasia, né? Mas ela cumpre os requisitos da ficção científica, que é aquela coisa, mas tem a força. E a força é um negócio mágico. Mas, cara, a gente cansa de ver história de ficção científica que você tem psionicos, por exemplo, poderes paranormais. Porra, você vai... Ninguém discorda. O próprio Duna mesmo, né? Tem aquelas... Claro. Ben & Jerry's lá, né? Então, né? Ben & Jerry's, não? Como é que é? Ben & Jerry's é um sorvete, né? É Ben & Gesserit, né? Aliás, tá vendo um artigo recentemente que diz que o autor do Duna, o Frank Herbert, ele ficou muito puto com o criador de Star Wars aí, Caramba, fugiu o nome do cara agora. George Lucas. Sobre essa situação aí dos Jedi, né? Ele achou que foi uma cópia das Bene Gesserit, né? Acho que não, cara. Sinceramente, olha, eu te digo o seguinte, e aí você tem, por exemplo, né, o próprio como eu estava falando, o próprio Star Trek, que ninguém discute se é ficção científica, claro que é. O Star Trek tem uma entidade, por exemplo, Star Trek, que é o Q, né? Cara, ele tem poderes mágicos, porra, que não falam que é mágicos, né? Mas tem poderes lá de fazer coisas, porra, caralho, tipo, praticamente mágicas. Então, assim, e ninguém questiona que isso seja ficção científica. É só a embalagem, né? A embalagem é de um cara embala dizendo que é uma entidade. Não vai dizer que é um ser mágico, é uma entidade. Né? E a força, a grande diferença da força é que o nego não embala como poderes paranormais. O cara embala como religião. Mas no fundo não tem problema nenhum. É só uma maneira que os próprios personagens se referem à força. Que é alguma coisa que eu não sei, não é nem explicado, não sei nem se é poder paranormal. Mas é uma força, né? Inclusive é definida pelo Obi-Wan lá como um campo de energia. Então, quer dizer, até levando para o lado da ficção científica. Então acredito que seja. Agora, o lance é o seguinte, né? O que acontece também. Eu vou falar uma coisa que eu acho que talvez vocês nunca tenham escutado sobre essa análise. Que pode ter acontecido, cara, de que aquela coisa, né? Muitos autores de ficção científica são ativistas. Eu não vou nem entrar em política, não, tá? Mas ativistas de alguma causa, de alguma coisa. Então, enxergar a ficção científica como que de fato é um reflexo da nossa sociedade para fazer críticas à sociedade. É o caso do próprio Frank Herbert. Se pegar Duna, ele está fazendo uma analogia com guerras do petróleo, né, com a questão, né, do Oriente Médio, enfim, tantas coisas. Tantas coisas que ele ativamente pensou em fazer essas críticas, entendeu? E na comunidade de escritores de ficção científica tem muita gente com essa e sempre teve essa visão, essa vontade
de usar o trabalho, isso não é uma coisa ruim não, tá, galera? Eu não tô criticando não, acho maneiro. Usar o trabalho para trazer discussão sobre uma questão, né, da nossa sociedade, tá? Aí você vê que o Star Wars, apesar de que ele fala sobre a natureza humana, é claro que fala, mas ele não tá tão preocupado nisso, ele tá preocupado em te entregar uma aventura, cara, porque é uma aventura familiar, que as pessoas vão se emocionar e tal. Até tem lá o George Lucas, disse que fez uma crítica à Guerra do Vietnã, tá, mas tudo bem, pode ter feito ou pode não ter feito, entendeu? Mas, e aí, pode ser que tenha acontecido um preconceito essa galera de ficção científica, e fala, não, o filho é teu, o filho não é nosso não, o filho é teu, porque aqui o cara, afinal de contas, o cara é um alienado, o cara na verdade só quer fazer, né, só quer uma aventura, porra, né, um space opera, não é um space opera, né, se ficção científica é meramente uma aventura, e ainda mais fez sucesso, sabe, cara, e aí tu vê que o nego fica puto, né, porque se fez sucesso, não, então, não, esse cara não é dos nossos não, tá? Joga lá pra fantasia, enfim, e Planeta dos Macacos também não é um bom exemplo, né, que mas enfim, o elitismo, cara, assim, né? Querendo fazendo uma casta da sempre, ficção científica, né? Olha, eu vou te falar, nunca do lado dos leitores, cara. Os leitores sempre são nota 1000 com isso. O leitor em geral não tem preconceito com essas paradas, sabe? É mais geralmente mais de uma turma intelectual, sabe? Que, né? Mas isso aí, eu insisto, é especulação minha. Aí é o que eu especulo. E provavelmente pode ter acontecido isso, pode ter acontecido outras coisas e tal, mas tem que tomar cuidado com essa coisa. Mas Star Wars pode ser fantasia também, se preferir, enfim, se você achar legal e tal. Eu sou contra que você, né, afastar uma obra que na verdade tem todos os requisitos de ficção científica só porque, porra, o cara, né? Isso é muito comum. Quando qualquer coisa começa a fazer sucesso, vamos dizer assim, essa uma dor de cotovelo, assim, né? A panelinha cultural te afasta, né? Tem um grande escritor de ficção científica que eu gosto muito, né? O Arthur C. Clarke. Eu acho que deu uma resposta para isso aí, né? Ele criou as 3 leis de Clarke lá. A terceira lei, ele diz que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Ah, sim, sim, é. Uhum. E no próprio Star Wars, né, esse negócio da força, um negócio assim fascinante, é muito legal. Tem aquele mistério. Aí o George Lucas resolveu, naquela trilogia prequel, fazer um negócio que os fãs ficaram muito... que explicavam, né? Um negócio com midi-chlorians, né? Querer explicar cientificamente a força, para que foi uma bola fora da nada. Pior que isso já existia no RPG, sabia, cara? A gente jogava muito no RPG, de muita coisa, né? Enfim, a gente jogava e tem um amigo meu que tinha um RPG do Star Wars antes de mim, e ele falou, pô, mas no livro tem essa coisa de que a força é uns midi-chlorians e tal. Eu falei, cara, isso nunca vai vingar. Porra, aí veio a trilogia. O cara usou isso, cara. E aí foi aquela catástrofe que vocês viram, né? Bom, galera, esse foi o papo aqui com o Eduardo Spohr. Eduardo, muito obrigado. Todo sucesso para esse último livro aí do Santo Guerreiro e para os próximos projetos. Te agradeço bastante, Anderson. Se despeça do nosso convidado aí. Agradecer também muito, é sempre um prazer falar com o Eduardo. Volto a dizer, assim, é gente como a gente, né? É um cara assim, porra, 100%. Super acessível aí a nós, né, que somos fãs, é sempre uma aula, né? Realmente eu acho que eu poderia ficar horas aqui ouvindo o Eduardo aqui, mas eu ouço, né, porque eu fico procurando aí tudo quanto é podcast aí que o Eduardo sai para poder ouvir aí. Quero ser mesmo desejar uma boa sorte aí no lançamento dos seus volumes. Estou ansioso aí para ler, eu gostei muito, mas muito menos dos 2 primeiros. Maravilha. E é isso aí. Maravilha, cara. Agradeço aí vocês terem me convidado. É isso, né? Então o livro fica em pré-venda aí até o dia 22, no dia 23, então encerra a pré-venda e começa a venda, né? Na verdade, vai ao lançamento. Muito em breve teremos as datas aí certinhas aí para a turnê, né? Pelo menos em maio.
Eu provavelmente estarei na Bienal também em junho, enfim, várias. Vou anunciando, né? E também lembrar da galera do Retiro Literário, né? Que é nosso intensivão aí como o Anderson fala, nosso curso de operações especiais de escrita, né? Que esse ano vai acontecer no feriado de Corpus Christi, né? 19 e 22 de junho, no interior de São Paulo. Olha, eu tenho uma notícia boa e ruim para dar para a galera. A notícia ruim é que nós já preenchemos todas as vagas, tá? E a notícia boa é que batalharemos para conseguir mais vagas. Então, para quem quiser se inscrever lá no meu site, enfim, não sei se vai ter link aqui e tal, só clicar, né, no seguinte e a gente, né, coloca o seu nome. Agora, inclusive, mais do que nunca, é sem compromisso. Então, se alguém quiser, em algum momento da vida, né, não precisa ser agora, mas no futuro, participar de um retiro, de uma aula, né, que a gente vai ministrar e tal, coloca o seu nome lá, que já fica na nossa lista de espera. Se pintar uma vaga, a gente vai falar com você, mas se não pintar, fica para as próximas aí, né? Então vai ser muito maneiro. O Anderson participou do retiro do ano passado, foi, cara, acho que a palavra é mágico, cara. Foi um negócio assim realmente sensacional. E aí, convido a galera aí a se inscrever, mesmo tendo terminado as vagas, a se inscrever aí no retiro que vai rolar agora em junho. Acho que esses são os projetos aí, cara. Temos o Chopp Literário todo mês. O próximo vai ser sobre Duna, né? Duna e Frank Herbert também, já que a gente falou aqui de Duna. E o nosso mini-pod, claro, que sai todas as quintas-feiras nas plataformas e também no nosso canal do Telegram. Acho que é isso de jabá. Lembrando aí, né, Eduardo, que no último retiro literário, não lembro se foram 2 ou 3, né? Que conseguiram entrar justamente nessas vagas aí de desistente, né? Pessoas desistiram na última hora, né? Então, se tiver interesse, inscreva mesmo, pode aparecer. Isso, pode aparecer por existência e também a gente vai batalhar para conseguir mais uns bangalôs lá, quem sabe a gente consegue. Não sei se vamos conseguir, mas batalharemos. Não podemos garantir nada por enquanto, mas acho que vale a pena a galera se inscrever aí. Imperdível. Valeu, Eduardo. Obrigadão, hein? Valeu, até mais, pessoal. galera. Um abração valeu. aí. Tchau, tchau.